neste mundo, para você andar seguro, para você andar confiante, que do outro lado, no final desse caminho, você vai prosperar, prevalecer e não vai se decepcionar e vai encontrar a vida só se você estiver guiado pela direção da palavra. Ela ilumina, ela nos dá clareza, ela nos dá a direção e nos mostra o caminho que devemos seguir, ela esclarece. Nós devemos estar andando pela palavra, porque aí nós temos segurança de saber que vamos chegar a Deus pela palavra. A palavra de Deus é o algo mais importante que a humanidade precisa buscar, conhecer e ter. Uma vida com Deus, ela não depende de nada que se faça. Pelo entendimento do homem, pela forma que o homem acha, pelos caminhos que o mundo oferece. Uma vida com Deus, uma vida andando na direção de Deus, uma vida andando para a comunhão com Deus, ela depende da palavra. Ela não depende de você se filiar a uma religião, viver um formalismo religioso, cumprir práticas, rituais, cerimoniais, religiosos, viver sacrifício, viver obrigações, lamentos, flagelos, penitência. Uma vida de fé em Deus, ela não depende de nenhum desses métodos ou meios que são estabelecidos dentro da religiosidade, do sistema religioso. Uma vida com Deus, uma vida de conhecimento de Deus, uma vida cheia de Deus, uma vida dentro da direção das bênçãos de Deus, só se for pela condução da palavra. Por isso que o salmista diz: lâmpada para os meus pés. Por que a lâmpada? A lâmpada esclarece, a lâmpada nos dá visão para que a gente possa caminhar em meio à escuridão. Teus pés estão sendo guiados e levados por qual situação? Luz para os meus caminhos. Esse caminho que tu estás andando, trilhando, seguindo, prosseguindo nele. Quem é que está iluminando? Qual é o entendimento que você tem desse caminho? Por onde? Por onde você está sendo conduzido e entendendo que você está no caminho certo para chegar a Deus? Nós precisamos da palavra de Deus para aprender o que é servir a Deus, como servir a Deus. Nós precisamos do entendimento da palavra de Deus para viver uma vida de fé em Deus, como a palavra nos ensina. Porque fé em Deus, o mundo vive dentro da sua religião, dentro dos seus sacrifícios religiosos, dentro das suas tarefas, dentro dos seus cerimoniais, dentro das suas igrejas, dentro das suas religiões, praticando suas obras, vivendo a formalidade da devoção, dos usos e costumes e do sistema, das determinações do sistema religioso como uma forma que o povo entende que está servindo a Deus. Mas eu quero dizer nesta hora, você precisa ter a luz que iluminará o teu entendimento. Você precisa da lâmpada para esclarecer e guiar os teus passos com entendimento, conhecendo o caminho e tendo a segurança de chegar no final seguro. Meus irmãos em Cristo Jesus, igreja do Senhor Jesus Cristo. Você que é membro do corpo de Cristo, que chama-se igreja, tenha cuidado com a tua fé. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Cuide da sua fé. A sua confiança. A fé fala de confiança, esperança e crença em Deus. Mas se isso não tiver pela palavra, você está vivendo uma fé vã. Você está adorando a Deus em vão. Você está confiando que vai chegar a Deus em vão. Você se decepcionará no final do labor desta vida, no final deste caminho que você está seguindo, pensando que está se conduzindo a Deus. Se não estiver na palavra,
você vai se decepcionar. Meus irmãos em Cristo Jesus, Igreja do Senhor, despertemos, cuida de ti mesmo e da doutrina. Muitos se apostataram da sã doutrina. Estou falando da Igreja de Cristo, o povo de Deus, os membros do corpo de Cristo que se congregam em um determinado lugar geográfico, físico, chamado igreja, dentro de ministério, estão apostatados da fé, desviaram-se da fé, deixaram a palavra, viveram seguindo ventos de doutrina, foram levados por vento de doutrinas. Muitos estão seguindo o evangelho anátema. Muitos estão vivendo doutrina de demônios. Muitos estão sendo negócio de homens, marionetes. Vai para ali, faça isso, cumpra aquilo, viva aquilo. E o povo sem buscar o conhecimento de Deus, sem entender, sem conhecer a Deus, errando por não examinar as Escrituras, nem conhecendo o poder de Deus. O povo está perdido, sem direção, dormindo e levado para longe do caminho, cada vez mais se afastando, pois se apostataram da fé, estão se conduzindo cada vez mais para mais distante. Desperta tu que dormes, meus irmãos. Acorda e seja prudente com a tua fé. Examina as Escrituras, vê se tu estás na fé. Examina as Escrituras para ver o que você está sendo instruído, ensinado, praticando e sendo orientado a viver rituais cerimoniais como forma de crer em Deus, de fé em Deus, para buscar bênção, receber vitória, receber isso e aquilo outro de Deus. Examina a palavra, vê se é a palavra, te conduz nesses caminhos e nesses meios que estão te ensinando. Examina a palavra para examinar, para ser prudente com essas manifestações de revelação, de profecia, de visão, de coisas que falam em nome de Deus. Seja prudente com a tua fé. Igreja do Senhor, que possamos nesse ano de 2021 ser prudente, cauteloso e vigiar e examinar a palavra de Deus. Ter prazer nessa palavra e nessa palavra meditar de dia e de noite, para que a gente seja cuidadoso e tenhamos cuidado e sejamos prudentes para não se desviar desta palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, porque senão nos perdemos da direção de Deus. Para seguir e estar na direção de Deus, garantido que vamos chegar na presença dele no final, temos que estar sendo conduzido pela palavra. Dela não te desvia nem para a direita nem para a esquerda, disse Deus a Josué, orientando Deus a Josué, que tivesse o cuidado de meditar nela para fazer tudo conforme, está escrito nela. Não fazer tudo conforme, estão falando aí em nome de Deus, dizendo que é Deus mandando, dizendo que é Deus falando. Cuidado, meus amados. Cuidado, meus irmãos. Esses últimos dias o inimigo está investindo grande e fortemente no meio da igreja do Senhor, apostatando muitos da fé, levando muitos a viver, seguir, se conduzir por doutrina de demônios. E como muitos estão tendo comichão nos ouvidos, que não suportam a palavra, que não amam a palavra, que não têm prazer na palavra, e não suportam a palavra, porque a palavra, ela não amassageia nosso ego. A palavra não faz a nossa vontade, não traz o que a gente quer ouvir. A palavra, ela nos corrige. A palavra, ela repreende, ela reprova nosso entendimento, nossa forma de pensar, nossa forma de achar o certo. A palavra, ela nos condena diante daquilo que nós achamos que estamos sendo aprovados por Deus pelo que nós entendemos. A palavra nos mostra a verdade. A palavra, ela não é boa de princípio, é amarga, mas ela que nos dá correção, saúde e vida para estar diante de Deus, curado de todo mal, enfermidade, do pecado, de todo engano, de toda mentira. A palavra nos liberta, a palavra nos dá entendimento, a palavra é aonde nós devemos estar guardado para estar firmado e alicerçado em Deus. Porém, amigos e irmãos, membros do corpo de Cristo chamado igreja, que aguarda a esperança da vinda do Senhor, guarda o que tu tens, para que ninguém tomes a tua coroa. Ser prudente escapa por tua vida.
Cuida de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti como os que te ouvem.